Bom dia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um devocional aqui do Emagreça com a Bíblia. E eu sou Angelita Caio, eu sou sou teóloga, sou idealizadora do Emagreça com a Bíblia. E esse é o ministério que Deus confiou na minha mão para tirar a morte da panela. O que é isso, Angelita? Tirar a morte da panela? Sim, muitos alimentos que a gente coloca na nossa panela tem trazido morte, morte do propósito, morte da nossa saúde, morte daquilo que Deus sonhou para nossa vida. Então, o que eu faço, eu compartilho a minha experiência pessoal e o meu processo, né? Que em 4 meses eu consegui eliminar 27 quilos e hoje, graças a Deus, eu não sou mais escrava da balança. Angela, mas você nunca mais subiu? Sim, a gente sobe um pouquinho o peso, sim, mas a gente sabe o caminho de volta, né? Porque o Senhor nos ensinou. Então, ninguém é perfeito, a gente erra, a gente cai, a gente levanta, mas o Senhor sempre está nos conduzindo, o Senhor sempre está se preocupando conosco. Então, nós vamos orar para a gente começar o nosso devocional. Esse devocional, ele é parte do Emagreça com a Bíblia e da mentoria fechada. Eu estava com as embaixadoras lá agora, né, meditando na palavra. Hoje Deus trouxe uma palavra, hoje Deus trouxe para nós como glorificar como glorificar a Deus através do nosso corpo. Olha só que interessante, né? As meninas receberam isso, receberam mais essa ferramenta do Senhor e agora elas já estão aptas para glorificar a Deus com o corpo delas. E é o corpo no sentido integral, viu? É no pensamento, no coração, nas atitudes, nas palavras. Elas receberam esse caminho dado pelo Senhor lá hoje. Então, se você também tem essa dificuldade, né? O Senhor, ele pode... A irmã Márcia escreveu aqui, ó. Deus te fortaleça, abençoe muito. Amém, irmã Márcia. Em nome de Jesus. Então, vamos orar para a gente iniciar o nosso devocional de hoje. O Senhor vai nos conduzir. Nós estamos aqui no nosso direcionamento profético diário. O que é isso, Angelita? Direcionamento profético diário. É o que a gente extrai da palavra. O que Deus quer nos ensinar hoje? O que Deus quer te ensinar? O que Deus quer me ensinar? Entendeu? Então, a gente aprende com o Senhor todos os dias aqui. Então, vamos orar. Coloca a mão aí no seu coração e fala com o Senhor. Senhor, eu cheguei aqui e eu separei esse tempo para ouvir a sua voz. Eu separei esse tempo para que o Senhor traga entendimento, traga sabedoria, traga discernimento. Se tiver que confrontar alguma área da minha vida, que o Senhor me confronte. Se tiver alguma área da minha vida que esteja cauterizada, que o Senhor venha trazer clareza, que o Senhor venha tirar a minha vida do caos e ativar o meu propósito. Pai, em nome de Jesus, venha sobre nós, Espírito Santo, com poder. Nos guia a toda a verdade, guia esse estudo, guia cada palavra que for falada aqui, que o Senhor venha discernir ao coração de cada pessoa que chegar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse momento ao Senhor. Nós consagramos o nosso estudo ao Senhor. Fala conosco, Pai. Desenterra o que tem que ser desenterrado. Exorta se precisar de exortação. Conforta se precisar de conforto. Nos guia, Espírito Santo. Revela o coração do Pai para nós. Em nome de Jesus, guarda esse estudo. Que o Senhor repreenda toda ação do inimigo. Não permita, Senhor, que venha entrar pessoas aqui que queira atrapalhar o estudo, que fale coisas fora do que está sendo falado aqui. Espírito Santo de Deus, conduza e também repreenda aqueles que têm se levantado como instrumento do inimigo para impedir ou distrair a tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro, consagrando e já agradecendo, porque eu creio que grandes coisas aprenderemos com o Senhor hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Graça e paz, minhas irmãs, sejam bem-vindas. Eu creio que na próxima turma eu irei conseguir. Amém, Maria. Estamos te esperando, minha irmã, em nome de Jesus. Então vamos lá, nós estamos estudando Gênesis capítulo 38, nós já estamos no versículo 10. Hoje nós vamos estudar do 10 ao 12. Então vamos aqui tratar ver o que Deus quer tratar
na linhagem que ele mesmo escolheu. O que será que Deus quer tratar com você hoje? O que será que Deus quer tratar comigo hoje? Entra nessa expectativa aqui no devocional, tá? Pergunta aí, Espírito Santo, o que o Senhor quer tratar no meu coração hoje? O que o Senhor quer tratar comigo hoje? Então, nós entendemos que cada versículo da Bíblia, ele é um espelho, mas ele também é um bisturi. Ele é um espelho para a gente enxergar a nossa vida, enxergar o que Deus conduz, o que Deus quer tratar, mas ele também é um bisturi, ele é cirúrgico, ele nos guia, né? Gênesis 38 tem nos mostrado que Deus não tapa os olhos para a podridão escondida dentro da casa prometida. Ele não tá com os olhos tapados para aquilo que é podre, que está dentro de nós, que está lá escondido, que só eu e você sabe, ou às vezes eu e você nem sabe. Ele não tapa os olhos para isso. O que ele faz? Ele quer gerar algo puro. Ele expõe o que ninguém quer abrir. Ele corta o que ninguém quer perder. Ele corta o que ninguém quer perder. E ele disciplina o que ninguém quer encarar. Deus, ele prefere expor a vergonha hoje do que deixar a vergonha virar herança amanhã. Quem entende isso, começa a tratar a raiz. Quem ignora isso, enterra a colheita. Olha só que profundo. Deus, ele quer tratar hoje a nossa mente, o nosso coração, nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas atitudes. Então veja cada detalhe desse texto, porque o Senhor vai falar com você, como já tem falado conosco. Vamos contextualizar aqui. Quem foi que escreveu Gênesis? Foi Moisés, direcionado pelo Espírito Santo dentro do Pentateuco. O que é Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Para quem que ele escreveu isso, né? Moisés, ele escreveu isso para o povo de Israel, né? Que eles tinham acabado de sair do Egito. Era uma revelação muito forte isso que Moisés está contando para eles. Eles estão a caminho da terra prometida e Moisés está pregando a palavra. Moisés está contando para eles, né? Olha, Moisés está falando para eles: vocês foram libertos do faraó, mas ainda vocês carregam sujeira na base de vocês. E eu vou precisar arrancar essa sujeira. Eles precisavam entender que não bastava ter a promessa da terra se a raiz da casa continuasse apodrecida. Ou seja, se a raiz que estava dentro do coração deles, né, as atitudes do coração se estivessem comprometidas, se as atitudes do pensamento estivessem comprometidas, se as atitudes das palavras estivessem comprometidas, se o comportamento estivesse comprometido, então eles precisavam ser tratados, né? Eles eram um povo que tinha acabado de ser liberto do Egito, mas eles ainda carregavam resquícios de escravidão moral e práticas contaminadas. Eles ainda estavam corrompidos moralmente. Eles ainda praticavam práticas que não agradavam o Senhor, que não era o propósito do Senhor para eles. E quando esse povo ele ouvia Moisés pregar essa palavra, eles entendiam o quê? Olha, se até Judá, nós estamos falando aqui da história de Judá, se até Judá, que é da tribo escolhida, precisou ser confrontado, nós também precisamos abrir a tenda e expor o que está escondido. Isso fazia o que com eles? Quebrava o orgulho de tribo e de religiosidade de fachada. É isso que o Senhor quer fazer em nós hoje. Ele quer quebrar o nosso orgulho e Ele quer tirar a nossa religiosidade. Ele quer tirar a religiosidade do nosso coração. Ele quer tratar o nosso coração. Então, mas por que isso foi escrito, Angelita? Nós já vimos aqui para quem, o que as pessoas estavam entendendo, que era o povo hebreu, e por que foi escrito isso. Isso aqui foi escrito para deixar claro que Deus não salva a fachada. Ele protege a raiz. Deus, ele não mascara erro nenhum. Ele não mascara erro para proteger a imagem bonita. Se fosse pela aparência, Judá passava ileso de tudo isso que ele passou.
Mas Deus ama tanto a promessa que ele mesmo fez para mim e para você, que ele prefere expor, ele prefere podar e ele prefere corrigir para preservar a semente. Qual que é o problema que está sendo tratado aqui? É um ciclo escondido. Onã aqui, ele simboliza o medo que paralisa. Selá, que é o nome dos personagens que a gente vai ver nos versículos, ele significa luto como um sintoma de raiz suja. E Judá, que significa coisas geradas na carnalidade, sem a busca do governo de Deus, sem a busca da direção de Deus. Então, Onã aqui, ele mostra que o pecado de estimação, ele vai virar um padrão assassino. Ele vai virar um fruto. O nome Selá aqui, ele está preso, ele mostra que o medo paralisa a estação. E Judá, que era aqui, mostra quem não trata a raiz vai herdar o luto. Então, tudo isso expõe o quê? A linhagem que carrega precisa de uma raiz limpa. Judá, ele estava vivendo um luto que nem existia. Ele estava vivendo um luto que nem existia. Mas o que acontece? Ele precisa de raiz limpa. Qual que é o princípio que está sendo revelado aqui? Deus, ele é fiel à promessa. Mas ele arranca quem sabota a raiz. Deus honra a palavra dele, mas ele não faz aliança com podridão. Se alguém insiste em sabotar, ele poda na raiz para salvar o fruto. Amém? Então, qual que é a doutrina que a gente aprende aqui? É a doutrina da santidade na casa, a disciplina de Deus, a justiça que fere não para perder, mas para preservar a árvore inteira. Santidade na casa não é só jejuar, mas é fechar a porta para mentira, é abrir mão de ser uma pessoa que ela só representa, ela tem vários papéis. Ela representa ser uma mulher inteligente, uma mulher que não sofre, uma mulher forte, uma mulher poderosa. Então ela só tá representando. Ela não tá vivendo o processo. Ela não tá se jogando ao processo de Deus. É abrir mão dessa fachada. É chamar a verdade para nossa casa, é chamar a verdade para nossa mesa, é rasgar o orgulho da raiz. É rasgar a raiz do orgulho. E a disciplina de Deus, ela é um amor. Ela é o amor de Deus para a nossa vida. É o corte que Deus faz hoje para nos salvar amanhã das consequências. É a justiça que fere hoje, né? Que poda o galho. Ela poda o galho podre para a árvore amanhã não morrer por inteira. Então vamos entrar aqui no versículo 10 e vamos entender um pouco mais o que Deus quer tratar conosco. Versículo 10 está dizendo assim, ó, o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor o matou também. Onã aqui, ele mantinha o ciclo, ele tinha uma hipocrisia repetida, ele tinha prazer sem fruto, era uma fachada sem raiz limpa. O que Onã fazia? Onã, ele era um homem que ele queria desfrutar dos prazeres da vida, mas os prazeres dele não tinha a motivação de glorificar a Deus, não tinha o propósito de trazer glória para Deus, não tinha um relacionamento profundo com o Espírito Santo para conduzir cada passo dele. E aí o texto fala que ele também era mau aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que quando a gente não vive buscando o coração de Deus, buscando o propósito que Deus tem para nós, a gente está se apresentando mal aos olhos do Senhor. Olha só que interessante. Deus, ele tolera a queda, mas ele não faz aliança com o ciclo sujo. Deus, ele tolera muitas vezes quando a gente cai. Mas quando a gente cai, deve ser um degrau para a gente se arrepender e voltar para o posicionamento. Não é ficar naquele ciclo de decadência.
E o ciclo de decadência, ele sempre vai levar a gente a sujar as nossas raízes, sujar as nossas promessas, sujar aquele propósito que Deus tem para nós. Deus, ele não corta quem tropeça. Eu e você somos pecadores. Nós tropeçamos o tempo inteiro. Nós caímos o tempo inteiro. Deus, ele não corta quem tropeça. Ele corta quem se recusa a quebrar esse padrão. Você tem tropeçado? Você tem se arrependido? E você tem voltado no posicionamento? Essa é a atitude correta. Agora, se você tem caído, tem tropeçado e está recusando a quebrar esse padrão, a quebrar esse ciclo de comportamento, aí sim, aí Deus está te vendo como uma pessoa má aos olhos dele. A pergunta é: qual Onã eu tenho alimentado na minha vida hoje? E se eu não matar Onã hoje, quem que vai pagar o preço amanhã? Nós temos entendido que as atitudes, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, elas são capazes de contaminar, se ela não tiver um posicionamento certo, as próximas gerações. E a pergunta para mim e para você hoje aqui é: qual é o comportamento, qual é o sentimento, quais são as atitudes, quais são as ações que eu e você temos feito, que se nós não matarmos hoje, alguém que nós amamos vai pagar o preço amanhã. Será que é o comportamento alimentar? Será que eu coloco tudo que eu quero dentro da minha boca, pensando que isso não está me causando mal nenhum? Você sabia que o alimento, quando ele não é discernido, ele se torna um ídolo? Ao invés de você buscar consolo no Espírito Santo, que é o nosso consolador, é o nosso ajudador, é o nosso ensinador, você vai buscar o consolo na comida. Isso é uma idolatria. Não é a comida em si que é errada. E de fato, sim, você tem que saber o que tal alimento faz dentro do seu organismo. Há estudos aí escancarados, comprovados, que processados, ultraprocessados, geram doença, geram dependência, geram ansiedade, gera depressão. E às vezes você tá nessa depressão, nessa ansiedade, porque você tá comendo aquilo que não é para comer. E às vezes você para de comer aquilo, você é liberta da depressão. Tomava remédio trocentos anos e não conseguia se libertar da depressão. Mudou a alimentação, tá liberta da depressão. Olha só, é um gatilho que Deus tá dando para você hoje. Qual que é o pensamento que eu tenho cultivado na minha mente? Esse pensamento, ele tem me causado crises de ansiedade? Ele tem me causado crises de compulsão? Porque o pensamento, ele gera sentimento. E o sentimento, ele gera as nossas ações. Amém? Então, qual é o Onã que está escondido aí hoje, que precisa ser arrancado? Para que o meu e o seu comportamento, o meu e o seu sentimento, as minhas e as suas atitudes, as minhas e as suas ações, não passe para as próximas gerações e alguém venha pagar o preço disso. Hoje é dia de quebrar ciclo. Meu Onã pode ser que é prometer toda semana: Senhor, eu vou começar um jejum. Eu vou consagrar esse pecado ao Senhor. Eu vou consagrar essa área da minha vida ao Senhor. Aí você promete, mas você nunca cumpre. Ou é a gula? Será que é a gula, o pecado da gula, que tem sido o meu Onã hoje, que está escondido, que está uma raiz podre aqui dentro de mim? Onã, ele não morre sozinho. Ele morre quando eu confesso, quando eu corto, quando eu arranco. Quem protege Onã, ele vai enterrar sua colheita. Qual é o seu Onã, minha irmã? Qual é o seu Onã? Nós já vimos aqui que Onã, ele é aquele pecado de estimação. É aquilo que você tem cultivado aí dentro do seu coração. É aquelas palavras que você fala e gera morte, tanto em você quanto na pessoa que está ouvindo.
É esse comportamento que você tá tendo que Deus já falou para você, para de se comportar dessa forma. Para de se comportar dessa forma. Isso tá gerando repuna dentro da sua casa. E isso tá gerando dissensão na igreja. E isso tá gerando morte na sua família. Para de se comportar dessa forma. Para de falar dessa forma. Vigia. Esse é seu Onã. É o seu pecado de estimação. Mas que hoje o Senhor quer arrancar ele. O Senhor quer arrancar esse pecado pela raiz. Mas ele só vai arrancar se você identificar, confessar, cortar e arrancar ele pela raiz. Porque quem protege Onã, quem protege o pecado escondido, vai enterrar sua colheita. O Senhor tem colheita grande para você, minha irmã e meu irmão. O Senhor tem propósito grande para você, meu irmão e minha irmã. Hoje é dia de você analisar, esquadrinhar a sua mente, esquadrinhar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações e cortar, confessar. Senhor, eu estou identificando esse pecado aqui. Eu estou identificando e esse pecado ele já passou a ser de estimação. Mas hoje eu quero confessar. Hoje eu quero renunciar. Eu quero renunciar todos os pensamentos que têm me tirado da tua presença. Eu quero renunciar a todos os sentimentos que eu tenho cultivado aqui. Sentimento de ira, sentimento de dor, sentimento de rejeição, sentimento de falta de perdão. Eu quero renunciar a isso, Senhor. Eu não quero mais viver prisioneira desse pecado. Eu quero viver livre para cumprir o seu propósito e para receber a minha colheita. É isso que o Senhor quer arrancar de você hoje, minha irmã. Pergunta aí para o Espírito Santo agora. Espírito Santo de Deus, qual é o pecado que eu tenho cultivado como pecado de estimação? Qual é o pecado, Senhor, que o Senhor quer cortar hoje pela raiz? Qual é o pecado que eu preciso confessar? Qual é o pecado, Senhor? Me mostra. Qual é a semente que eu tenho plantado todo dia e eu tenho plantado essa semente no cimento porque eu não tô colhendo nada? Eu tô colhendo algumas destruições, eu tô colhendo alguns desafios. Me ajuda a mudar essa semente, Senhor. É assim, minha irmã. É assim que a gente começa o processo de rendição e de cura. Quando a Bíblia diz que se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Quando há confissão, quando você abre a sua boca e confessa, renuncia, acontece duas coisas. Acontece o perdão desse pecado e acontece a purificação. A purificação é um poder sobrenatural do Senhor que vem sobre você, vem sobre o seu interior e traz cura e traz capacitação para você abandonar esse pecado. Traz posicionamento para você falar não a esse pecado. É isso que acontece quando você confessa. E outra coisa também que acontece no mundo espiritual quando você confessa. O inimigo da nossa alma, ele não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente. E a Bíblia nos dá um segredo. Ela nos dá uma chave para o diabo fugir de nós. Sabe como que é? É quando a gente se submete a Deus, resiste ao diabo e ele é obrigado a fugir de mim e de você. Então, quando você confessa em voz alta o seu pecado, você está confessando que você está se submetendo a Deus e resistindo ao diabo, e ele é obrigado a fugir da sua vida. Você está vendo como que é precioso o entendimento da palavra? Então, a partir de hoje, você vai confessar o seu pecado em voz alta para o Senhor. Agora, existe uma outra coisa também. Quando você tem uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher que você vai confessar o seu pecado para ela e ela não vai te julgar, ela não vai espalhar o seu pecado para a comunidade, ela não vai espalhar o seu pecado para o outro. A Bíblia fala que quando a gente confessa, a gente é perdoada e purificada. Agora, quando a gente confessa para uma irmã ou uma pessoa de confiança, a gente é curada. Olha só como que a Bíblia preza relacionamentos. Então, se você tem uma irmã de oração, uma mulher temente ao Senhor,
que não vai pegar esse pecado e espalhar no ventilador para te trazer mais problema. Ah, Angelita, eu não tenho uma irmã assim. Ora para Deus trazer amigas de Deus para perto de você. Ora para Deus trazer mulheres de Deus para perto de você, para você poder ter esse relacionamento de confessar o seu pecado, de ser ajudada em oração, de ser ajudada no seu processo. Ora, o Senhor vai trazer. Eu não tinha amigas de oração. Eu não tinha mulheres que eu confiava para poder contar o meu pecado. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho. O Senhor já trouxe mulheres que hoje eu posso abrir o meu coração sem medo, sem vergonha de confessar o meu pecado, de confessar as minhas vestes sujas. E aí o Senhor tem me colocado num processo de cura. Ora, minha irmã, o Senhor traz essa mulher para conviver com você. Amém? Versículo 11, olha só, um versículo só, Deus já tá, ó, trazendo aí à tona um monte de pecado escondido. Confessa. Veio na sua cabeça, confessa. Se você não pode confessar agora aí que você tá no meio de alguém, anota para você confessar depois sozinha com o Senhor e ora para Deus trazer uma mulher para você confessar o seu pecado e ser liberta, ser curada. Amém? Versículo 11 diz assim: Então Judá disse à sua nora Tamar: Fique viúva na casa do seu pai, até que meu filho Selá cresça, pois temia que Selá também morresse como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do seu pai. Aqui, o que a gente entende aqui? Que Judá, ele esconde Selá por medo. Selá era filho de Judá. Ele não resolve a raiz do problema. Ele paralisa a estação. O que era a lei aqui nessa época? A lei era quando o homem morria e tinha outro irmão na família. A lei do levirato, ela dizia que o irmão teria que casar com essa mulher para que a descendência do irmão não morresse. E aí, o que Judá faz? Ele paralisa isso. Ele não dá o seu outro filho por medo, porque já tinha morrido um, já tinha morrido o outro. E aí, ele não quer dar o seu filho. Judá, ele tinha poder para resolver essa situação, mas ele prefere empurrar com a barriga. Hoje você tem poder para resolver todo o pecado que está instalado aí dentro do seu coração. Para de empurrar esse processo. Para de empurrar com a barriga. Para de ter medo. O medo, ele é a máscara que cobre a covardia espiritual. Se joga no processo de rendição, mulher. Se joga no processo de cura do Espírito Santo. Qual é o Selá que eu e você temos mantido preso? Qual que é o processo que nós temos travado na nossa vida? Qual é o processo da sua vida que está travado? Analisa aí. Como que está o seu casamento? Seu casamento está travado? Ou ele existe para a glória de Deus? Sua maternidade, ela está travada? Ou ela existe para a glória de Deus? O seu coração, ele está limpo? Ou ele está travado? Porque tem muita impureza dentro dele. Tem muita falta de perdão, tem muito ressentimento, tem muita rejeição, tem muita idolatria. Inclusive a idolatria da comida. Porque todas as vezes que você busca consolo fora do Espírito Santo, aquilo que te consolou vira o seu ídolo, vira o seu Deus. E muitas mulheres têm tornado a comida como seu Deus. Tem feridas na alma, mas busca o consolo na comida. Busca consolo no excesso. Qual que é o processo que está travado hoje? Qual que é a raiz que precisa ser tratada? Qual que é o problema que precisa ser resolvido? Pergunte ao Espírito Santo. Se não está vindo nada na sua mente, pergunte ao Espírito Santo.
Se você não destrancar hoje esse pecado, se você não destravar esse pecado hoje, quem vai esperar uma estação que não chega? Quem que vai ficar esperando uma estação que não chega? Judá, ele tinha poder aqui para resolver esse problema, mas ele prefere, por medo, proteger o seu filho e travar essa estação. Ele paralisa essa estação. O Senhor está perguntando para mim e para você, minha irmã, qual é a estação que está paralisada hoje na nossa vida? Qual é a estação? Qual é a área? Qual é a área que está paralisada? É seu ministério? É seu ministério? É o seu propósito? Qual é a área? O selar aqui é cortar, é contar. O que é esse selar? Esse selar precisa ser resolvido hoje. Ele precisa ser destronado, ele precisa ser descoberto. Selar é aquela promessa que está sufocada aí dentro do seu coração, porque você não liberou um perdão, porque você não liberou um ressentimento. Quando a promessa fica presa, porque a gente não trata essas raízes, ela não floresce, ela não respira, ela vai morrendo. Selar é essa semente guardada no pote, viva, mas morta por falta de ar. Qual é o seu selar hoje? Qual é a área da sua vida que está travada? Qual é a área da sua vida que está paralisada? Qual é? Existem muitas áreas na nossa vida. Existe a área do nosso corpo, que é integral, né? Pensamento, sentimento, palavras, comportamentos. É isso que está travado? Então coloca diante do Senhor hoje. Vamos destravar essa estação. É a área do seu casamento? Como que está seu casamento? Essa área, você tem um relacionamento íntimo, gostoso com seu esposo? Um relacionamento de cumplicidade, de companheirismo? Ou você tem um comportamento manipulador, um comportamento opressor, que só você que tem razão? É essa área? Deus está querendo destravar hoje. É a área da sua maternidade? Você tem cumprido seu papel de esposa, sábia, que edifica a sua casa? Ou você tem usado o abuso de autoridade que Deus te deu como mãe? Como que é isso, Angelita, abuso de autoridade? Abuso de autoridade é quando você não ensina os princípios da palavra de Deus para o seu filho e quer ainda que ele te obedeça. Isso é abuso de autoridade. Abuso de autoridade é quando seu filho faz alguma coisa de errado e ao invés de você acolher ele, de você abraçar ele e falar assim, filho, tá tudo bem, você errou nisso daqui, mas a mamãe tá aqui para te ensinar. A mamãe tá aqui para te encorajar. E a mamãe tá aqui para te mostrar o pecado que você cometeu no seu coração agora, que nós precisamos juntos pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos juntos lutar contra o pecado. Porque o pecado, ele vai sempre te afastar de Deus e ele vai te levar para um lugar muito amargo. Um lugar que vai te fazer sofrer muito. Então a mamãe tá aqui para te ajudar. Você faz assim? Ou você começa a gritar? Você começa a acusar ele. De novo, você errou. De novo. De novo. Eu já fiz muito isso, viu, minha irmã? Já fiz muito isso. Mas para a honra e glória do Senhor, eu me arrependi e me arrependo todos os dias. Porque todos os dias minha carne quer se comportar dessa forma. Mas quando a gente está aos pés do Senhor e no direcionamento do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ensinando todo dia. Lembra aqui que Deus, ele tolera as nossas caídas, mas ele não tolera aquele ciclo viciante desse pecado. Então, se o Espírito Santo está te confrontando hoje
no comportamento do seu corpo primeiro, do seu casamento, da sua maternidade, das suas finanças. Como que tá as suas finanças? Será que as suas finanças estão sob o controle e o domínio do Espírito Santo? Ou ela também tem se tornado um ídolo? Ela também tem se tornado um ídolo? Será que ela tem se tornado um ídolo? Quando que as finanças tornam-se um ídolo? Quando você não tem um orçamento para você gastar. Quando você não tem um orçamento sobrando para você comprar aquilo e você quer tampar a dor da sua alma comprando aquilo, fazendo dívida. Fazendo dívida para tampar aquela dor, fazendo dívida para te colocar num status, para você postar lá, olha, não tem, gente. Tem gente que não tem dinheiro para colocar comida dentro da sua geladeira e vai fazer viagem. Isso é ferida. Isso é alma ferida. Isso é raiz podre que precisa ser tratada. Isso é raiz podre que precisa ser arrancada. Preciso postar. Porque fulano foi para tal lugar e postou, eu também preciso postar. Mas não tem nem comida para pôr na geladeira. Alma ferida. Amém? Uau! Esse foi o versículo 11. Vamos pro versículo 12? Deus tá falando aí com vocês? Amém? Ó, a Maria escreveu, essa palavra tá vindo como uma flecha pra minha vida. Glória a Deus, Maria. Que o Senhor te conduza. Que o Senhor te conduza. E que o Senhor revele pra você. Maria escreveu, estou em lágrimas. Amém. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é arrependimento. Se arrependa aos pés do Espírito Santo. Se arrependa aos pés do Espírito Santo. Ele vai te conduzir e ele vai te curar hoje, minha irmã. A melhor cura que existe é a cura feita pelo nosso Deus. A melhor cura que existe é a cura feita pelo nosso Deus. Versículo 12 diz assim, passado muito tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Terminando o luto, Judá subiu a Tina, onde estava tosquiando as ovelhas, ele e seu amigo Irã, o Adulamita. Judá, aqui, ele já fica viúvo, o processo da vida dele já passou, ele fica viúvo, e a raiz, mas a raiz podre, ainda está viva no coração de Judá. A vida seguiu, mas o luto, ele sinaliza que a raiz sem poda, sem tratamento, a raiz do coração de Judá. Judá, ele está simbolizando aqui nessa história tudo que é gerado na carnalidade, sem a direção do Espírito Santo, sem a direção de Deus. Judá simboliza isso. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos buscar o Senhor. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos da direção e do direcionamento do Espírito Santo. Tudo que a gente faz fora do direcionamento do Espírito Santo, a gente está gerando raízes podres e que vai gerar uma confusão para nós depois, minhas irmãs. A gente colhe frutos tão amargos dessas decisões. Hoje, Deus quer nos ensinar que o melhor conselheiro, o melhor ensinador é o Espírito Santo. Então comece hoje, a partir de hoje, cada passo que você for dar, pergunte ao Espírito Santo, é para me fazer isso? É para me responder essa pessoa? É para me dar esse passo? É para me comprar isso? É para me comer isso? Tenha o Espírito Santo como seu ajudador. Tenha o Espírito Santo como seu ensinador. Ele está disponível. Ah, Angelita, mas por que o Espírito Santo não fala comigo? Porque você não fala com ele. Você não pergunta para ele. Você não acorda e fala, bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor tem hoje para ensinar para mim no meu dia? O que o Senhor tem para me revelar? Tem algum pecado, Espírito Santo, que eu estou cultivando? Tem algum pecado que está se tornando uma raiz podre na minha vida? Tem algum comportamento? Tem algum sentimento? Você pergunta isso para o Espírito Santo? Se você não pergunta, não tem como o Espírito Santo responder.
O Espírito Santo, ele é cavaleiro. O único que invade a nossa vida é o inimigo das nossas almas. Mas o Espírito Santo, ele é cavaleiro. Ele é um gentleman. Ele é alguém que te respeita. Ele é alguém que respeita a sua vontade. E se você não o procura, se você não o busca, deve ser por isso que você não tem ouvido a direção dele. Mas passa a ter um relacionamento sério e firme e profundo com ele. E você vai ver as experiências tremendas que você vai ter com o Espírito Santo. Qual é o luto? A pergunta é: onde não tem raiz exposta, mas tem luto repetido na minha vida? Onde tem uma raiz podre dentro de mim que eu vivo um luto repetido? Qual é o luto que eu abraço porque eu não trato a minha raiz? Qual é o luto que você tem vivido? Luto é morte. E morte é a área da sua vida que está morta. Qual é o luto que você tem vivido? Esse luto tem se repetido. Qual é a área? Talvez seu luto possa ser um projeto parado, porque você não teve coragem de confessar o erro que matou esse projeto lá atrás. O luto, ele é apenas o sintoma. A raiz precisa ser tratada. A raiz precisa ser arrancada. Judá, ele sobe a uma cidade, mas ainda carregando a podridão debaixo do seu manto. Ele ainda carrega a podridão do pecado não confessado. Ele ainda carrega a podridão de querer controlar as coisas, manipular as coisas. Ele ainda carrega a podridão da desobediência. Ele ainda carrega a podridão do pecado não confessado, porque ele fugiu da dor do luto. Lembra que ele tinha participado ali da venda do irmão dele, José, para o Egito? E ele não suporta esse luto, ele não suporta essa dor, e ele sai ali do ambiente da promessa, e ele vai viver em outra terra, simbolizando a sua total desobediência a Deus, fazendo alianças com outras mulheres, gerando filhos com mulheres que não eram da linhagem da promessa. É isso que estava acontecendo aqui. O que a gente aprende? O que a gente aprende com esses versículos que a gente acabou de ler? Onã, ele simboliza aqui o ciclo assassino de fruto. Todas as vezes que a gente não trata a raiz do problema, a gente está assassinando o fruto que o Senhor quer gerar em nós e através de nós. Todas as vezes que eu não trato o pecado como pecado, não confesso, não abandono, não trato a raiz, eu vou produzindo mais e mais e mais consequências. E aí eu estou assassinando o que era para ser um fruto, o que era para virar uma árvore frondosa para glorificar a Deus. Eu assassino esse fruto. Porque eu não identifico a raiz e eu fico cultivando o pecado em segredo. Selá aqui significa a promessa trancada. Qual que é a promessa que está trancada na sua vida, minha irmã, meu irmão? Angelita, mas não tem promessa nenhuma, então você não lê a Bíblia. A Bíblia diz que você é embaixador. A Bíblia diz que você é sal da terra, luz do mundo. A Bíblia diz que você é filho, que você é filha. A Bíblia diz que você é cordeiro com Cristo das heranças celestiais. Você sabe o que são as heranças que Deus já depositou sobre as nossas vidas? Heranças são bênçãos espirituais. Deus já depositou discernimento para você discernir o que é certo, o que é errado. Deus já colocou a sabedoria para você poder viver uma vida que glorifica a Deus. Deus já colocou discernimento, Deus já colocou entendimento, mas você ainda insiste viver como escravo e como escrava.
Você ainda insiste viver, naquela vida de pecado. Você ainda insiste viver uma vida que não tem um relacionamento direto com o Senhor, honrando o sacrifício de Jesus na cruz, porque Jesus morreu para isso, para que eu e você tivéssemos acesso ao Senhor, para que eu e você pudéssemos chegar ao Senhor e conversar com o Senhor. Mas quantas vezes, minhas irmãs, a gente, ao invés de honrar esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, a gente deixa de falar com o Senhor, deixa de orar. E é muito mais fácil. Não é que é errado isso que eu vou falar, tá? Não é errado pedir oração. Mas a gente deixa de orar e vai pedir oração para outras pessoas. Infelizmente, a gente tem que bloquear alguns comentários que tá totalmente fora do que a gente tá falando, tá bom? Quando você chegar aqui, preste atenção na palavra. O que a gente tá tratando aqui é o que Deus quer nos ensinar hoje, tá bom? Então, infelizmente, comentários que não tá fazendo parte, a gente precisa tirar para não haver distração, tá bom? O que significa que o Judá viúvo é o luto reciclado? Qual que é o luto que você tem vivido? Qual que é a promessa que está trancada? Qual que é o ciclo de pecado que você tem vivido que hoje o Senhor quer arrancar? Qual que é a lição que a gente aprendeu aqui? Quem protege Onã, prende Selá e coleciona luto, não vai colher a promessa. Então, hoje o Senhor está chamando eu e você para pedir ao Espírito Santo que arranque essa raiz do pecado que eu e você tem protegido. Pecado a gente não pode proteger, minhas irmãs, meus irmãos. Pecado a gente tem que confessar. Porque o pecado não confessado, ele nos prende. E ele nos leva a outro pecado. Ele nos leva a outro pecado, ele nos leva a outro pecado. E ele vai prendendo as nossas promessas. Ele vai cauterizando a nossa mente. Ele vai paralisando as nossas estações. Ele vai paralisando a um ponto de que você chega num momento da sua vida que você fala assim, cara, nada faz sentido mais pra mim. Pra que eu tô vivendo? Eu perdi minha identidade, eu nem sei quem eu sou, não sei pra que eu existo. Por que eu tô vivendo? Isso é consequência do pecado. Isso é consequência de uma vida longe do direcionamento do Espírito Santo. Mas uma vida que se rende, que pede pro Espírito Santo esquadrinhar, que tem um relacionamento sério com o Espírito Santo, essa vida ela começa a se tornar frutífera. Essa vida ela começa a ter novas estações. Essa vida ela começa a plantar novas sementes. E aí ela começa a colecionar vitórias. Ela começa a colecionar os testemunhos que ela está vivendo com o Senhor, das experiências que ela tem com o Senhor. Tá fazendo sentido para você? Escreve aqui para mim. Tá fazendo sentido para você? Enquanto eu coloco uma aguinha aqui para mim. Deus tá falando com você. Tem pecado de estimação que você vai arrancar hoje. O Senhor já trouxe aí a sua mente. Tem pecado de estimação. Tem promessa que tá trancada aí na sua vida. Qual que é o autoexame que nós precisamos fazer agora diante do Espírito Santo? Pare por um momento. Dá uma respirada funda assim, ó, para sua mente dar uma relaxada. Dá uma alongada no seu pescocinho assim, ó. Dá uma respirada. Pega um papel e pergunta pro Espírito Santo. Qual o Onã que eu tô protegendo? Ou seja, qual é o pecado que eu tô protegendo? E analisa de verdade, minha irmã.
Qual o pecado que eu estou protegendo na minha mente, no meu coração, nas minhas palavras, no meu comportamento? Qual é o pecado que eu estou protegendo? Então, primeiro você vai analisar corpo integral, que é mente, coração, espírito. Qual é o pecado que você está cultivando no seu espírito? Você está tendo tempo com Deus? Não está tendo? Então pode ser isso. Aí depois você vai para a área do casamento. Qual o pecado que eu tô cultivando no meu casamento? Pergunta pro Espírito Santo. Aí depois você vai para a área da maternidade. Qual é o pecado que eu tô cultivando na minha maternidade? Aí depois você vai para a área das suas finanças. Qual é o pecado que eu tô cultivando na área das minhas finanças? Aí depois você vai para outras áreas, no ministério, na minha igreja, no meu trabalho. É integral. A análise de Deus é integral. Não é só uma área, não. Aí pergunta também qual é o selar. Qual é a promessa que está presa, que está trancada, que precisa ser aberta hoje? Qual é o selar? Qual que é a promessa que foi enterrada por conta de um pecado não confessado? Qual é a promessa? Qual é a promessa que deveria? Qual é a promessa que deveria estar se cumprindo na vida do meu filho e da minha filha, mas porque eu não tenho sabido conduzir, essa promessa está trancada? Qual é a promessa para o meu casamento, que por causa de mim, do meu pecado, das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas ações, não está acontecendo um casamento feliz? Meu casamento está pesado. Meu casamento está destruído por conta das minhas atitudes. Qual é a promessa, minha irmã? Anota, anota, anota. Se você quer realmente a transformação do Senhor, precisa analisar. E depois que o Espírito Santo trazer à tona, precisa confessar. E depois de confessar, você vai receber a purificação. E se você quer ser curada, pede para o Senhor trazer uma amiga dele para você caminhar junto no processo de cura. Amém? Por isso que a Bíblia fala, olha, guarde seu coração. Porque o processo de cura, ele é minucioso. O processo para cura, ele é minucioso. Ele precisa de confissão, ele precisa da ação sobrenatural do Senhor para vir a cura. Qual que é o luto que você tem vivido? Então, essas 3 análises. Você vai pegar um papel, vai analisar. O luto significa morte. Você tem vivido morte no seu processo de santificação. Você tem vivido morte no seu relacionamento com o Senhor. Você tem vivido morte no seu casamento, na sua maternidade. Morte significa uma coisa que está paralisado, que paralisou a estação. Morte, luto é isso. Luto é morte. Amém? Pegou o papel, pegou a caneta? Analisa. Qual que é a declaração que nós vamos fazer agora? Quebrando esse ciclo. Eu não sustento Onã na minha vida. Ou seja, eu não sustento mais raízes de pecados não tratados. Eu não tranco mais nenhuma promessa na minha vida que é selar. E eu não vou carregar mais, a partir de hoje, nenhum luto. Eu arranco, eu exponho, eu confesso, eu sou purificada e eu vou florescer a partir de hoje na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa oração de renúncia. Vamos fazer a nossa oração repreendendo
e vamos fazer a nossa oração repondo a nossa vida no altar. Põe a mão aí no seu coração agora e fala assim: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro na tua luz sem me esconder. Eu exponho a minha vida agora diante do Senhor e eu renuncio todo onã, todo pecado que criou raiz dentro de mim e que tem deixado essa raiz podre. Eu renuncio agora. Todo pecado que ainda respira dentro de mim, toda hipocrisia escondida, todo padrão secreto, todo ciclo repetido que contamina o fruto, eu largo agora. Eu largo o prazer que rouba o propósito. Eu largo o prazer que rouba o propósito. Eu arranco aquilo que parece pequeno, mas que sabota o que o Senhor quer gerar de grande em mim. Eu repreendo, Senhor, toda raiz de Judá carnal, toda raiz de atitudes, de palavras, de ações, de pensamentos, de comportamento, tudo que foi gerado na minha carne, sem o direcionamento do Espírito Santo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu quero vida nova no Senhor. Eu repreendo todo o medo que a paralisia causou. Eu repreendo toda a mentira que esconde. Eu repreendo todo o silêncio que sufoca a promessa. Eu corto acordos que eu fiz com o pecado. Eu quebro cadeias de covardias, aonde eu fui paralisada por medo de confessar o pecado. Eu rasgo véus que encobrem a contaminação dentro da minha casa. Eu repreendo toda ação do inimigo em me prender nessas raízes de pecado. E agora, Senhor, eu reponho a minha raiz no teu altar. Eu peço que o Senhor limpe as minhas raízes, limpe a raiz do meu pensamento, limpe a raiz dos meus sentimentos, limpe a raiz do meu coração, limpe a raiz das minhas palavras, limpe a raiz do meu comportamento, limpe a raiz dos meus sentimentos, limpe a raiz do meu casamento, limpe a raiz da minha maternidade, limpe a raiz do meu ministério, limpe a raiz das minhas finanças, limpe a raiz dos meus relacionamentos, limpe, Pai, a raiz, limpa, exponha também, Senhor, raízes que ainda não estão curadas. E cura, Senhor, aquilo que precisa ser curado. Eu reponho minha semente no altar, minha semente forte, frutífera, guardada pelo teu sangue. Eu reponho a minha herança viva, próspera, alinhada com a tua palavra. Sela a minha casa, sela a minha mente, sela a minha geração com a sua verdade, com a sua disciplina, com frutos que permanece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, teve um irmão que escreveu aqui, ó, minha irmã abençoada, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para minha irmã ouvir, Deus abençoe a sua vida, você é uma bênção, minha irmã. Ora pela minha vida, ai que tô querendo tocar essa casa minha. Amém, irmão Lorival. Você pode orar e pedir ao Senhor. O Senhor quer arrancar raízes podres hoje da nossa vida. Amém? A gente chega aqui à conclusão de que o Senhor hoje, Ele quer arrancar toda hipocrisia disfarçada de obediência, todo ciclo escondido
que nós temos cultivado, todo padrão repetido que só dá prazer para nós, mas bloqueia o nosso fruto, né? Deus, ele quer ele quer expor aquilo que tem nos impedido. Amém? Glória a Deus. E o Senhor também tratou, né, promessas que estavam trancadas. O Senhor também tratou tudo que a gente gerou na carne. E a gente conclui que hoje nós olhamos de frente para o que mora escondido dentro de nós. Hoje nós olhamos de frente para aquilo que estava travado, para aquilo que estava morto, para aquilo que estava precisando de cura. Nós vimos que Onã não é só um nome, é um ciclo secreto, é um prazer sem propósito, é um padrão que rouba o que Deus quer gerar. Isso que significa Onã. E a gente declarou aqui, a gente renunciou que todo ciclo de pecado secreto, todo prazer sem propósito, todo padrão que estava roubando o que Deus queria gerar foi quebrado. Nós vimos que Selá não é também só um nome, é tudo que Deus quer destrancar, destravar, mas que muitas vezes o medo e a covardia tentam nos manter presas, tenta deixar engavetada a promessa, tenta deixar sufocada a promessa. O Senhor tem promessa para mim e para você, minha irmã, meu irmão. O Senhor tem promessa para mim e para você. Ele é o Deus que fez filhos com propósitos. E se você é filho, se você é filha, Deus tem um propósito grande na sua vida. Então não deixa os ciclos secretos de pecado te prender, te impedir de alcançar seu propósito. Não deixa as promessas trancadas. Declare as promessas de Deus na sua vida. Angelita, que promessa? Eu não tenho promessa. Ninguém nunca falou nada para mim que Deus tem promessa para mim. Leia a Bíblia. A Bíblia está repleta de promessas que o Senhor te deu, que o Senhor me deu. A primeira promessa, a promessa mais incrível que eu e você ganhamos, que é a promessa da salvação. Nós somos salvas em Cristo. Mas aí, se você não entende o que é ser salvo, você ainda fica vivendo como escravo. Entendeu? Você fica como escravo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes, das suas ações. E aí você acaba entrando num ciclo de pecado que te impede de viver a promessa. Que promessa? Você é embaixador de Cristo, você é embaixadora de Cristo. Você nasceu para ser sal da terra, para ser luz do mundo. O que é embaixador? Embaixador é aquele que representa Deus. Você é representante de Deus. Você sabia disso? Você não foi salvo para você só ir lá na igreja e ficar lá no culto, recebendo só ali do pastor, da pastora, dos irmãos. Meu irmão, você foi salvo porque Deus tem um propósito na sua vida. Tem pessoas que precisam ouvir de Jesus através da sua vida, através do seu testemunho, através daquela dor que você venceu lá no seu casamento, através daquela dificuldade que você venceu lá na sua maternidade. É o seu testemunho de filho, de filha, que vai levar Jesus para essas pessoas. Mas muitas vezes o ciclo do vitimismo. Ai, eu não consigo. Ai, eu tô tão desanimada. Ai, a hiena, a murmuração da hiena entra dentro de você, que você só vive nesse ciclo de reclamação, murmuração, murmuração. E aí o que acontece? Você colhe o que você tá plantando. É a lei da semeadura. Nós entendemos também que Judá, ele simboliza que tudo é carnal, tudo que é fachada. É um arranjo humano para tampar o buraco. O que eu e você temos feito? Para, ao invés de ser tratada e ir lá aos pés do Espírito Santo para ser tratada, a gente tem costurado a raiz suja. Judá aqui, ele vive costurando uma mentira. Ele vive num luto que se repete. A gente aprende aqui que quem protege Onã, prende Selá e coleciona luto, não vai florescer. Agora, quem arranca o Onã,
quem arranca o ciclo de pecado. E a gente arranca diante de Deus, tá? Não é eu que arranco. É eu na dependência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que traz o arrependimento e o Espírito Santo que traz a capacitação para o abandono do pecado, tá? Não pensa assim, eu vou confessar esse pecado, tá tudo certo. Não, é a sua dependência do Espírito Santo, em confessar, Espírito Santo, eu tenho pecado até hoje. Até hoje eu pensei que eu mesma podia vencer esse pecado, mas eu não consigo. E eu entrego esse pecado na sua mão. Eu me arrependo. Eu confesso ele ao Senhor. Quando você faz isso, há uma purificação do alto sobre a sua vida. Há o poder de Deus entrando na sua vida para te purificar e te capacitar a vencer esse pecado. Tá entendendo? Então, quem arranca Onã, quem destrava Selá e enterra o luto, está plantando a promessa viva na sua vida. Amém? Glória a Deus. Daqui para frente, toda vez que você tentar esconder alguma coisa, o Espírito Santo vai te lembrar. Eu não vou deixar minha raiz contaminar. Eu vou ser raiz limpa. Daqui para frente, toda vez que você tentar adiar, o Espírito Santo vai te lembrar. É hora de destrancar essa promessa. É hora de viver os sonhos de Deus na minha maternidade, no meu casamento, no meu propósito com Deus. É hora de destrancar isso. E daqui pra frente, toda vez que você for costurar uma mentira, o Espírito Santo vai rasgar essa raiz carnal e vai transformar ela numa ação do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço por essa palavra que esquadrinhou o nosso coração, que esquadrinhou a nossa mente, que esquadrinhou os nossos pensamentos, o nosso comportamento, esquadrinhou áreas da nossa vida que precisam ser curadas, que precisam ser confessadas, que precisam ser tratadas. Obrigada, Espírito Santo, por falar conosco. Obrigada por nos conduzir. Obrigada por nos guiar a toda a verdade. Obrigada por nos fazer entender o processo que estamos. Capacita-nos, Espírito Santo. Traz à tona os pecados que precisam ser confessados. Traz à tona os comportamentos que precisam ser confessados e mudados. Traga à tona os sentimentos que têm gerado raízes podres dentro de nós. Tem gerado os comportamentos de compulsão, de ansiedade. Trata, Espírito Santo, a nossa raiz. Trata a nossa raiz. Limpa a nossa raiz. Traga à nossa consciência aquilo que precisa ser confessado. Traga à nossa consciência aquilo que precisa ser ajustado. Espírito Santo de Deus, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Entregamos nossos sentimentos, nossos comportamentos, nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações, nosso relacionamento conjugal, nossa maternidade, nosso ministério, nossas finanças, nossos relacionamentos. Nós entregamos tudo ao Senhor e pedimos ao Senhor que trate, pedimos ao Senhor que cure. E nós pedimos ao Senhor que traga consciência. Nós nos rendemos hoje a esse processo de cura e de restauração. Que o Senhor venha curar as raízes de pecado que tem nos feito colher tantas dores e não nos tem feito desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar aqui agora com você que chegou aqui agora do YouTube e ouviu essa mensagem e você ainda não conhece Jesus, você ainda não chamou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te dizer que tem um presente disponível para você da parte de Deus. Deus, ele deu esse presente para todos aqueles que creem de se tornarem filhos de Deus. E se você... gente, mas eu já sou filho de Deus. Bom, se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia fala que você ainda não é filho, que você ainda é criatura.
Então, o filho, ele confessa Jesus como Senhor e Salvador porque ele quer passar a ser governado pelos ensinamentos de Jesus. Ele quer passar a ser ensinado a viver como Jesus vivia. Isso é o significado de chamar Jesus para morar na nossa vida e ser o nosso Senhor e Salvador. E aí, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que acontece? Os nossos pecados são perdoados, o véu que impedia a nossa comunicação com Deus, ele se abre e a gente pode se comunicar com Deus e ouvir Deus, porque é restaurada essa comunhão. E acontece uma coisa ainda tão extraordinária quanto as outras, que é o Espírito Santo morar dentro de você para conduzir os seus passos, para te ensinar todas as coisas e te guiar a toda a verdade. Então, se você quer esse presente hoje, ele está disponível para você. Gente, como que eu faço? Eu quero. É só você orar e onde você está, pedir para o Senhor, Senhor, essa palavra falou comigo, eu me arrependo de ter andado longe dos teus caminhos até hoje. Mas hoje eu convido Jesus para morar na minha vida, na minha casa. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. E quando você fala para o Senhor escrever o seu nome no livro da vida, a salvação acontece na sua vida. E há uma grande festa no céu, porque quando um pecador se arrepende, a palavra de Deus diz assim, que há uma festa no céu, porque você está voltando para a casa do Pai. Amém? Se você fez essa oração, coloca aqui nos comentários para nós, que a gente quer continuar orando pela sua vida. E se você quer participar conosco do nosso devocional, onde a gente chama ele de direcionamento profético diário, todo dia eu tô aqui no YouTube, em torno de mais ou menos uns 15 para as 9 horas, tá bom? Horário do Japão. Horário do Brasil é à noite. E aonde você estiver no mundo, se encaixe para você estar com a gente. Amém? Glória a Deus, a irmã Adriana escreveu, louvado seja Deus por essa palavra, Deus abençoe grandemente, amém, minha irmã, glória a Deus, eu conto com vocês para vocês compartilhar essa palavra, se essa palavra abençoa a sua vida, seja uma semente de Deus na vida de outras pessoas, tem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra, e você vai ser um instrumento de Deus de compartilhar. Eu já vou subir ela aqui no YouTube, e assim que subir, você já compartilha essa palavra, escreve lá no comentário o que Deus falou com você, porque quando você escreve, o YouTube, ele entende que é um conteúdo relevante, e o YouTube mesmo começa a distribuir essa mensagem para outras pessoas. Então, quando o YouTube começa a distribuir, você está sendo a agente de Deus que está ativando o YouTube. E tudo isso que você fizer no Senhor não é em vão. O Senhor, ele reconhece cada palavra que você escreve, cada intenção que você faz, tá bom? E o Senhor fala que ele recompensa. Ele recompensa. Olha a recompensa de Deus. É coisa linda, é coisa maravilhosa. Às vezes, sua mente que estava cauterizada, que não estava conseguindo entender a palavra, um compartilhamento que você fizer, Deus, ele vai abrir o seu entendimento para que você entenda a palavra, ele vai te capacitar para você viver a palavra. Então, são muitas bênçãos. Estou dando só um exemplo, tá? Não estou falando que Deus vai fazer. Deus, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Quem somos nós para fazer o que Deus vai estabelecer, o que Deus vai fazer? Mas nós podemos compreender pela nossa fé que o Senhor pode fazer isso pela nossa vida. Amém? Beijo grande para vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.